Boa noite, a TV PT está no ar mais uma vez. Hoje nós vamos aqui falar sobre a situação dos estudantes, a situação dos trabalhadores no meio dessa epidemia do coronavírus. Quem participa dessa conversa com a gente é a Beth Sirac. Opa, eu tive um pequeno probleminha aqui, perdão, peço desculpas. Enfim, quem vai conversar com a gente hoje é a Beth Sirac, que é historiadora, professora, militante da área da educação e vereadora na cidade de Santo André. Junto com ela vai estar o João Caires, que é secretário-geral da CUT de São Paulo. Como sempre, a gente começa o programa falando dos últimos números da epidemia do coronavírus, né? Principalmente porque no programa de hoje a gente vai tratar de temas aqui que são tão próximos do problema gerado pela epidemia. Bom, no Brasil hoje, segundo dados do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, nós temos 78.162 casos confirmados da doença. São 5.466 mortes ao todo, sendo que dessas, 449 ocorreram nas últimas 24 horas. Mais um número alarmante. Em função desse número, o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, veio a público para dizer que a gente navega em uma viagem cega no Brasil, porque não se sabe o número total de infectados, tem os assintomáticos, e segundo ele, o distanciamento social é o melhor remédio, né? O que já começa a contrariar o discurso do presidente da República. No estado de São Paulo, que é um pouco mais do nosso tema aqui, são 26.158 casos confirmados de coronavírus, 2.247 mortes. São Paulo, portanto, é hoje o epicentro da doença no Brasil, né? O estado que tem o maior número de casos. Eu vou começar perguntando para os nossos convidados, na opinião de vocês, o que deveria estar sendo feito, não está sendo feito, qual que deveria estar sendo a prioridade nesse momento e que não está sendo atendida pelos diferentes governos, diferentes níveis, tanto federal, estadual quanto municipal. Qual é a opinião de vocês? Começando pela Beth, por favor. Por favor, abra seu microfone. Oi, Pedro. Prazer estar aqui com vocês na TVPT, a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube também. Boa noite, João. É uma alegria poder estar aqui e poder participar desse debate, apesar de toda a dificuldade e da situação que nós vivemos no nosso país em decorrência desta pandemia. Na verdade, várias coisas que deveriam ter sido feitas e não foram, e muitas coisas que foram feitas não deveriam ter sido feitas, né? Ou seja, o presidente Bolsonaro dá uma declaração quando foi abordado por jornalistas que apresentaram aí os dados da pandemia, esse absurdo que foi nessas 24 horas desse aumento de mortes no nosso país e o número de contaminação. Ele disse, e daí? Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Aqui a gente precisa refletir. Um presidente da República não pode se pronunciar desta forma, e daí, né? Acho que esta é a questão que a gente vem observando pelo posicionamento do próprio presidente, primeiro dizendo que era uma gripinha, quando na verdade não era uma gripinha. Depois contrariando o próprio ministro anterior da Saúde, o Mandetta, dizendo, e saindo às ruas, e beijando as pessoas, e abraçando, espirrando, enfim, contrariando a tudo que o próprio ministro havia orientado, seguindo as orientações, evidentemente, da Organização Mundial da Saúde. Agora, isso em relação ao comportamento do presidente, que nos deixou e tem deixado todo esse período, todo esse tempo, extremamente assustados, né, com o comportamento dele.
Agora, o que deveria ter sido feito? Nós deveríamos ter agido muito mais rapidamente em decisões importantes para a contenção desta contaminação no nosso país, no nosso estado e também aqui no nosso município, no caso de Santo André, da região do ABC Paulista. A questão dos testes, eles são fundamentais para que a gente possa definir uma série de estratégias de contenção e isolamento e trabalhar os dados, né? Tem um artigo da OCDE que eles dizem o seguinte: a estratégia tem 3 T's, né? Trace, Tracking e teste. Testar, localizar e rastrear. O que significa isso? À medida que você pode trazer os testes ou desenvolver os testes aqui no país, enfim, fazer essa distribuição, você tem condições de localizar onde as pessoas que estão contaminadas estão, com quem elas tiveram contato, rastrear e aí fazer o isolamento, né? Dessa forma, acho que a gente poderia ter contido essa contaminação de um jeito mais eficaz. A reconversão da indústria é um ponto importante para a gente discutir, para que a gente não se submeta às importações de respiradores, de testes, de EPIs e tudo mais. Se a gente pudesse ter agilidade na nossa indústria brasileira, certamente a gente poderia estar numa situação menos dramática do que a gente viveu nesse período, mas eu acredito que o Caires também possa falar um pouco sobre isso, porque o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC tem um debate muito importante sobre essa questão da reconversão, e observar o seguinte: aqui em Santo André nós temos a Universidade Federal do ABC, a universidade importante que foi trazida para a nossa cidade no governo Lula, né? E que conseguiu desenvolver um protótipo, assim como a USP também tem no seu laboratório, conseguiu desenvolver um protótipo. Aqui em Santo André, na nossa Universidade Federal, também foi desenvolvido um protótipo de respiradores. Isso é importante, porque se a gente tem um protótipo, tem a pesquisa, tem um objeto, e a gente consegue fazer a reconversão da indústria e mobilizar para que esses respiradores sejam produzidos aqui no Brasil, a gente não fica tanto na dependência de países, de outros países, para que a gente possa atender a população contaminada. Esse é um dos critérios, seria, né, Pedro? Tá certo, vereadora, muito obrigado. João, como é que você vê aí o que deveria estar sendo feito, o que deveria estar sendo prioridade, mas não está? Opa, boa noite Fábio, boa noite Beth, prazer estar aqui com vocês. Falar que a Beth também tem feito, né, eu sou de Santo André também, tenho acompanhado o trabalho dela nas redes sociais, está fazendo um trabalho muito importante de esclarecimento para a população. Mas aproveitando aqui o momento, né, questão de educação, os trabalhadores, uma das primeiras coisas que deveria ter sido feita, né, na minha opinião, primeiro que o governo negou, né, foi um dos negacionistas aí, dizia que não tinha problema algum, né, o governo federal, que seria só uma gripezinha. E, na verdade, de todos os presidentes do mundo que negaram no primeiro momento por desconhecer, ele é o único que continua negando. Donald Trump negou, voltou atrás, Boris Johnson negou, voltou atrás, o líder do Irã negou, voltou atrás, todo mundo voltou atrás, reconheceu o erro e está tentando consertar as coisas. Aqui no Brasil, Bolsonaro, muito pelo contrário, quem está tentando fazer as coisas, ele está atrapalhando. Vide aí o consórcio do Nordeste, os governadores, que inclusive o governador Flávio Dino agora conseguiu comprar respiradores da China e ele está querendo processar, dizendo que isso aí foi ilegal e tudo mais, ou seja, no momento de pandemia, no momento de calamidade, não existe ilegalidade para isso. Você está comprando respiradores para a população. E aí o cara cria problema. Isso como a Beth falou. Ontem ele foi interrogado, 5 mil pessoas, e daí? Se a gente pegar um gráfico, fizer desde o início, é só uma gripezinha, isso não vai dar em nada, eu não sou coveiro, todas as frases do nosso presidente da República. Lamentavelmente, a pessoa que ocupa o cargo não está à altura dele, né? Então, do ponto de vista de que o governo podia ter feito, primeiro, a questão, ele foi muito rápido para entregar dinheiro para os banqueiros. 1 trilhão e 200 bilhões para os banqueiros. Anteontem, reduziu a contribuição social sobre o lucro líquido, que a presidenta Dilma tinha aumentado em 2015, justo no período de crise.
Então, de 20% caiu para 15%. Vai aliviar os banqueiros, que tiveram um lucro de 80 bilhões. Só os 4 maiores bancos vão deixar de pagar 4 bilhões de reais de impostos, porque o governo reduziu a contribuição social sobre o lucro líquido, que implica diretamente na contribuição previdenciária, no Sistema Único de Saúde, que é a Seguridade Social. Então, esse governo tem trabalhado com os outros. E do ponto de vista das pequenas empresas, também não fez nada, não conseguiu liberar crédito ainda, toda uma burocracia. Então, os pequenos, o que ele deveria fazer? Esse discurso que ele fez de saúde, economia, isso anda junto. Ou a pessoa, a vida ou a economia. Se você não der condições para as pessoas continuarem sobrevivendo, tendo algum recurso, as pessoas vão morrer, de um jeito ou de outro. Então, o governo tem dinheiro, tinha condições de fazer e não fez, porque ele foi rápido para atender o sistema financeiro, os grandes empresários, mas não está atendendo a população. Estamos vendo aí que ele está forçando a população a ficar junto, né? Aglomerações em frente às caixas econômicas, não libera os R$600, que na verdade ele só queria dar 200. Eu até dou um exemplo, porque a noiva do meu filho, ela mora na Irlanda. Ela estava estudando, trabalhando. Com a pandemia, o governo irlandês se preparou, e é um país que tem uma economia muito menor que a nossa, está pagando 1.400 euros para as pessoas ficarem em casa durante o período da pandemia. E o Brasil não está fazendo isso, muito pelo contrário, fica chorando essas questões. E também o governo não liberou a questão das empresas fazerem a reconversão industrial, bem lembrado pela Beth. Algumas empresas estão fazendo isso por conta própria, como é o caso da VEG, lá em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, fez um contrato com as outras empresas e estão fazendo isso. Temos aí esse que foi feito pela Universidade de São Paulo, que a Beth também lembrou, que é sem patente, muito mais barato, assim como o governo ficava falando que as escolas eram balbúrdia, né? E aí, bem lembrado pela Beth, a Universidade Federal da ABC, eu fui de uns, na época que a gente estudava, fazia faculdade, a gente lutava pela criação de uma universidade pública na região do ABC, que não tinha. A única universidade que tinha era em São Paulo, né, campus da USP no interior de São Paulo, e numa região como o Grande ABC, com quase 3 milhões de pessoas, não tinha universidade pública. E aí foi criada a Universidade Federal do ABC, 3 campos, né, 2 campos da Federal do ABC, e mais o campus da Unifesp, que era uma universidade mais voltada para a medicina. Então, o presidente Lula construiu 3 universidades na região do ABC. Então, cabe lembrar, e eu lembro que quando eu estava no centro acadêmico da Fundação Santo André, a gente tentou negociar com o governo da época, os governos tucanos, e o que eles nos disseram? Que não era interessante criar uma nova universidade no ABC. Falei, mas por quê? Não, porque hoje a gente tem que dividir a verba por 3 universidades, que seria Unicamp, Unesp e USP. Aí teria que dividir por mais uma. Então não era interesse montar. Aí veio o presidente Lula, que todo, né, de um jeito ou de outro, chegou e fez não só uma, mas 3 campos universitários. Passa a palavra. Sim, muito obrigado. Bom, eu acho que a gente tem que tentar, para além do governo federal, trazer essa discussão aqui mais para perto, né, do que está acontecendo, vamos dizer, na vida real das pessoas. Porque o Bolsonaro, ele fica lá com aquela conversa, atrapalha todo mundo, mas muito distante da realidade, né? Gostaria de saber como é que está sendo aí em Santo André, Beth, na tentativa de conscientizar a população sobre ter que ficar em casa e, ao mesmo tempo, ter que lidar com essa falta de apoio, como justamente o João mencionou, o exemplo da Irlanda, né? Aqui a renda básica emergencial foi aprovada graças ao Partido dos Trabalhadores e aos partidos de oposição, e mesmo assim o governo federal não paga, né? Então, colocando a população contra quem tenta promover o isolamento social. Como é que está sendo aí? O microfone, Beth. Acontece muito. Fica... A gente vai no embalo, começa a falar e não percebe que o microfone está desligado. Na verdade, se nós tivéssemos governantes de fato preocupados, né, com a população brasileira em todas as esferas, seja federal, estadual e nacional, talvez a gente pudesse passar por essa pandemia melhor,
diferente do que nós estamos passando agora. Só para você ter algumas informações, eu acabei de receber aqui da ABC Dados, nós temos aqui na região do ABC 580 pessoas infectadas, né? 141 óbitos. Isso hoje, tá? Mas ontem eram 121 óbitos, ou seja, 20 pessoas já morreram de ontem para hoje, e mais de 100 pessoas foram contaminadas também. Então, o índice de letalidade também aumentou, estava em torno de 6 a 7, agora está 8,90, né? A região do ABC, Santo André, o índice de isolamento que a gente tem acompanhado todos os dias está em torno de 50, 51, enfim. De São Paulo também, o estado de São Paulo caiu, despencou, foi para 48%. A gente sabe que pela Organização Mundial da Saúde, a taxa que seria ideal, né, para evitar o contágio seria 70%, mas não é o que acontece na nossa região, não é o que está acontecendo no estado de São Paulo. A gente percebe muitas idas e vindas, né, de decisões dos governos, né, que tomam medidas e depois não conseguem concluir, não tem eficácia. Aqui na cidade de Santo André, a gente tem, como em outras cidades, percebido, assim, um número gigantesco de pessoas procurando a Caixa Econômica Federal para receber o seu auxílio, né, emergencial, e não estão conseguindo. Tem problema no aplicativo, tem problema no cadastro, tem problema nas informações, e as pessoas não estão recebendo esse auxílio. E isso é uma coisa que afeta todos os lugares, inclusive o nosso município aqui da cidade de Santo André, com filas até de 5 horas de pessoas esperando para serem atendidas, né? Tem uma série de medidas que eu, enquanto mandato, procurei conciliar para ajudar aqui na tomada de decisões da nossa cidade, uma vez que eu sou vereadora aqui, segundo mandato. Inclusive, ontem, nós apresentamos um projeto de lei, assinado, inclusive, pela bancada aqui nossa, do Partido dos Trabalhadores, bancada municipal, muito inspirado num projeto de lei que foi apresentado também na nossa bancada estadual, pelos nossos deputados estadual, que elencam uma série de questões que são importantes para a vida das pessoas, para a contenção da pandemia, do contágio e tudo mais. Então, vai desde o isolamento horizontal, o estímulo ao isolamento horizontal, acesso aos meios seguros de informações e esclarecimentos, para que a gente possa saber, em todas as regiões da cidade, onde há o contágio, onde está havendo mais contágio, que tipo de isolamento, rastreamento, que medidas o governo está tomando para poder conter esse isolamento. Então, faz parte também do acesso às informações. E nisso, claro, o levantamento dos dados demográficos na cidade, enfim. A utilização de prédios públicos, como escolas ou outros equipamentos, para absorver os profissionais da saúde que não estão podendo, por exemplo, retornar para suas casas por uma medida de segurança. Então, ter um local apropriado para abrigar essas pessoas, para abrigar esses profissionais que trabalham na área da saúde. Bom, garantir a segurança sanitária e alimentar. A gente tem informações, por exemplo, que o Estado de São Paulo tem dado o vale refeição, enfim, para os alunos. Ele não fez o kit alimentação, o kit merenda, ele fez um vale, mas 20%, pelas informações que nós obtivemos de alguns meios de comunicação, apenas 20% dos alunos estão recebendo esse vale para se alimentar. Então, o que é um absurdo, porque você deixa muitos outros alunos de fora desta proteção, porque a gente bem sabe que na realidade brasileira, na realidade do estado ou do município, a principal refeição de muitos alunos é a própria merenda, e quando não se tem o acesso, esse aluno fica sem esse cuidado, sem essa proteção, e o estado de São Paulo parece que está apenas repassando para 20% dos seus estudantes, né? Então, a garantia dessa segurança alimentar. Bom, se não dessa forma, através da entrega de kit alimentação, de cestas, enfim, entrega de kits de higiene, porque a gente também sabe na nossa realidade
que muitas pessoas que moram em bolsões de miséria, em situação de exclusão, não têm acesso sequer a produtos de higiene, de limpeza e tudo mais. Então, seria a possibilidade da entrega de fornecimento para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a possibilidade de ter o seu próprio cuidado. Nós não podemos deixar de dizer que aqui na região do Grande ABC nós temos o consórcio intermunicipal, inclusive criado e realizado pelo nosso ex-prefeito Celso Daniel. Nós temos a agência de desenvolvimento, mas a gente percebe que existe pouca atuação, pouca gestão no estímulo e incentivo de busca de linhas de crédito. Nós temos o Banco do Povo, aqui na cidade de Santo André, o Estado do Povo Paulista. Seria muito importante que o consórcio, o Estado, pudesse dialogar de forma mais eficaz e garantir linhas de financiamento para os pequenos empresários, os microempresários, os comerciantes. A cidade de Santo André é uma cidade caracterizada muito por serviço, comércio, enfim, e que a gente entende o desespero dessas pessoas que têm lá a sua portinha, o seu mercadinho, a sua loja seja do que for, de produto eletrônico, de produto de limpeza, enfim, e que não pode fechar, porque precisa disso para sobreviver. Então, o fomento a essas linhas de crédito, a busca de recursos dessas linhas do governo federal seria importante para socorrer essas pessoas, e nós temos os instrumentos aqui formais instituídos. Que precisa ter gestão para acolher essas pessoas que precisam dessas linhas de crédito. Nesse final de semana, nós vivenciamos aqui idas e vindas. O prefeito publicou um decreto no sábado, abrindo o comércio, autorizando a abertura de comércios não essenciais, né, essenciais de funcionar, evidentemente, com os cuidados, mas dando abertura para outros comércios. Aí o Ministério Público entrou com uma ação, como havia entrado na cidade de Diadema, e no domingo ele teve que publicar outro decreto, voltando atrás, né? Ou seja, descumprindo um regulamento, enfim, uma orientação da própria Organização da Mundial da Saúde, que fala sobre a questão da quarentena, do isolamento. O próprio governo do estado deliberou, enfim, que o isolamento a quarentena vá até dia 10 de maio, e aqui na cidade o prefeito quis antecipar. Fez as avessas, ao invés de cuidar, pensar possibilidades, né, de poder criar essas linhas de fomento, de crédito para esses micro e pequenos empresários, e depois, mais para frente, pensar na flexibilização, né, quando os dados, os números pararem de aumentar, né, porque, primeiro, para ter a flexibilização, os números precisam parar de aumentar. O que ocorre é que, aqui na cidade, como em outros lugares, os números estão aumentando e o prefeito quis flexibilizar. Isso coloca as pessoas em risco, né? Então, gestão mais apurada, mais fina para o cuidado com as pessoas aqui na nossa cidade. João, a Beth colocou uma questão muito importante, que é a dificuldade para que os micros e pequenos empresários, que são os maiores empregadores do país, que eles estão encontrando para lidar com vamos dizer, muitas vezes com uma suspensão dos trabalhos, né, como manter funcionário, como manter o negócio e tal. Eles não estão encontrando apoio do governo federal e, obviamente, que não estão encontrando também dos governos estaduais e municipais, que não tem como distribuir dinheiro, não tem muitos recursos. Agora, como é que tem ficado a situação dos trabalhadores nessa hora, ainda mais depois que os sindicatos foram retirados da negociação para os acordos entre trabalhadores e patrões, aí que acabou sendo individualizado? Então, tem várias coisas, né, que a Beth falou. Eu gostaria de falar um pouquinho da cidade, aí eu já entro nessas suas perguntas também.
Uma outra coisa que o prefeito está fazendo, no meio da pandemia, querendo privatizar o centro de distribuição de alimentos que nós temos lá, o CRAS, que inclusive foi uma outra obra que foi reativada no governo do PT, né, na época do Celso Daniel, que era uma obra, um elefante branco parado lá, que é a espécie de um mini SEASA na região, que tem um papel muito importante agora nessa época de pandemia, né, a distribuição de alimentos, como é que o alimento chega, e ele está querendo fazer justamente o contrário, né, muitas coisas que foram privatizadas nos últimos 20 anos, vários países estão recuando, questões como saúde pública, a questão como saneamento básico e a questão da distribuição de alimentos. Então o prefeito está indo numa contramão tremenda, além ele também está meio perdido, né? Ele fez um decreto junto com os outros prefeitos que ia acabar com todo o transporte público, que ia parar todo o transporte público, sem pensar em como as pessoas que trabalham em serviços essenciais iam se locomover. Depois recuou. Agora também esse decreto ele nem se alinha com o governador que é do partido dele. O governador decidiu uma coisa, ele foi lá e decidiu outra. Aí recuou. Então a gente percebe que o prefeito em Santo André está um tanto quanto perdido com as ações. E outra coisa importante que a gente não percebe, a gente não vê nenhum quadro técnico do governo falar de saúde, é sempre ele. É sempre ele que aparece, é sempre ele que faz as lives, é sempre ele que faz as conferências. A gente não vê o secretário de saúde ou algum técnico da área de saúde para estar orientando a população, né? Então é algo estranho. Aí voltando à questão dos trabalhadores, olha, no meio da pandemia, o governo federal aprovando medidas provisórias que prejudicam ainda mais os trabalhadores. Tiram os sindicatos das negociações, né, fazendo aquela negociação individual, como você bem citou aí, a gente está vendo o que está acontecendo. Desde a reforma trabalhista de Temer até agora, e a gente tem que colocar isso para a população, eles prometeram que ia gerar milhões de empregos a reforma trabalhista. Não gerou nada. Assim como a reforma da Previdência ia gerar milhões de empregos e resolver o problema do mundo. Não resolveu. Então eles vêm criando essa história. E o que é pior, no meio da pandemia, ao invés do governo se preocupar em resolver o problema, como você bem lembrou aí, dos microempresários, médios empresários, pequenos comerciantes em geral, que o governo deveria fazer um fomento, deveria fazer o seguinte, suspender as taxas de água, luz, telefone, por um período da pandemia, e negociar, pagar lá na frente. Eu digo isso porque houve um paísinho desse tamanho na América Central, chamado El Salvador, que fez isso. Um país pequeno, ele suspendeu todos os pagamentos, inclusive internet, para as pessoas não ficarem sem conexão nesse período de isolamento físico. E o governo federal, o governo estadual, nada. E o governo municipal, menos ainda, tem menos poder para fazer. Mas olha só, no nível do Estado, um dos erros cometidos ao longo do tempo, que aí tem um governo que governa São Paulo desde 1983, só mudou o nome do partido, mas é o mesmo grupo político, então eles estão governando São Paulo há quase 40 anos, eles acabaram com os bancos públicos. Nós tínhamos o Banespa, tinha a nossa Caixa, nosso banco, que no momento como esse poderia justamente financiar o pequeno negócio, ajudar inclusive também na questão da população de baixa renda a ter acesso a algum crédito, e não temos. Tem aí a Desenvolve São Paulo, que não empresta nada para ninguém. O governo disse que lançou aí uma linha de crédito, aí eu fui pesquisar, eu vi muita gente reclamando, a linha de crédito não precisa de avalista, precisa disso, precisa daquilo, ninguém consegue pegar emprestado, ou seja, não tem. Por mais que o Dória aí tenha feito algumas falas do ponto de vista técnico do isolamento defendendo, ele também está fazendo muito pouco para ajudar o pequeno, o micro, empresários, lojistas, e é lógico, eles estão fazendo pressão para voltar a trabalhar, porque foi aquilo que o ministro Mandetta, que também não era grande coisa, mas que no governo ele estava fazendo um papel técnico, disse, a população não sabe se houve o ministro da Saúde ou o presidente da República. Muita gente acredita, o presidente da República está falando, ele não é louco de falar bobagem. O pior é que ele não é louco, não, ele é um psicopata, um sociopata que não está nem aí com as pessoas. E ele está falando, e tem gente que acredita, não, isso é bobagem, isso é uma gripezinha, não vai ter nada. Né? Teve gente aí que foi para as manifestações, inclusive teve um que infelizmente acabou falecendo do Covid-19, que estava lá nas manifestações apoiando essas ideias malucas do Bolsonaro, e agora eles vêm com essa conversa de afrouxar, né, de acabar, olhando para alguns países. Mas nós olhamos, sabe quantas pessoas morreram hoje no Reino Unido? Quase 5 mil pessoas.
Acabei de pegar essa informação, que meu filho mora lá, estou assustado. Né? 5.000 pessoas é o que a gente tem acumulado já no período, apesar que no Brasil a gente tem uma subnotificação. Hoje foi muito importante, eu não sei se a Beth deve ter acompanhado também, a fala do ex-ministro Quioro da Saúde e do José Temporão, muito importante, muito preocupante para o mês de maio. E a gente tem que alertar a população. Nós queremos que a economia volte, mas existe um jeito da economia voltar. É o governo colocando dinheiro, como aconteceu em outras crises, como a grande crise de 29, que colocou dinheiro, fez a economia voltar aos poucos, mesmo durante a peste, a chamada gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, começou nos Estados Unidos, mais precisamente no estado dos Kansas. Então, essas coisas que a gente tem que começar a conversar mais com a população, porque, infelizmente, nós temos uma pessoa que deveria liderar, não está liderando, muito pelo contrário, atrapalha. E aí eu lembro de uma frase que meu pai sempre falava para mim, né? Muito faz que não atrapalha. Então, era muito bom, já que ele não quer fazer nada, que ele fique quieto e que não atrapalhe as pessoas. Tá certo. Obrigado, João. Eu queria aproveitar, Beth, a sua militância na área da educação, para a gente falar um pouco sobre como é que está sendo, nesse momento, para as famílias, porque quem estuda em escolas municipais e escolas estaduais está um pouco desassistido com relação à educação, né? Pedro, na verdade é isso mesmo. Em tempo de pandemia, evidentemente que a grande prioridade é cuidar da saúde das pessoas, né? E outro debate que tem sido feito é a questão da economia. Parece que é saúde versus economia, e a gente tem visto aqui inúmeras possibilidades de atuação dos governos em todas as suas esferas, de criar linhas de cuidado e proteção às pessoas individualmente, né, como auxílio emergencial, como bem disse o João, defendido por nós, né, e criar linhas de proteção aos pequenos, médios empresários e os MEIs. Então, isso é só para concluir aquela fala que eu estava dizendo aqui, que nós apresentamos um projeto de lei que está pensando aí desde os cuidados dos profissionais, a questão do auxílio emergencial, do isolamento, as linhas de crédito, a proteção às pessoas em todos os sentidos. Isso é uma coisa. Agora, em relação à educação, vou te apresentar uns dados aqui. Na região do ABC, nós temos aproximadamente 500 mil alunos da educação básica, 453 mais ou menos da rede pública e os 50 mil, em torno de 50 mil da rede privada. Então, nós temos aqui um número muito grande de alunos que, neste momento, exceto a rede privada, que optou aí pela educação à distância, ou educação remota, que tem condições de aplicar esse tipo de plataforma aos seus alunos, estão assistidos. Agora, a grande maioria, que é da rede pública, ainda não se tem uma atuação efetiva para atender a nossa rede, aos professores, aos alunos. Então, só para você ter uma ideia, tem se discutido aí a aplicação, a implantação da plataforma EAD para a nossa rede municipal. Plataforma EAD, educação à distância é uma coisa, plataforma remota é outra. Aqui em Santo André, o prefeito, por enquanto, está utilizando a educação remota. Tem lá um site que coloca algumas atividades, os alunos entram, olham, mas não tem interação, não tem tutor, não tem acompanhamento, enfim. A educação EAD, é importante que a gente possa esclarecer aqui, ela deve ser pensada só nessa circunstância, né? Por conta do isolamento social, ela tem que ser um recurso que pode ser utilizado, mas ela não é, nós não defendemos que a educação à distância seja, de fato, um modelo a ser instituído permanentemente em nível nacional, estadual e municipal. Isso, eu quero dizer a você o seguinte, se a gente não tomar cuidado da forma como isso vai ser instituído, nós vamos agravar ainda mais a questão das desigualdades, porque grande parte dos nossos alunos, eles não têm acesso a esses mecanismos que são necessários à educação à distância.
computador, internet, banda larga. Só para te dar um exemplo, aqui na nossa cidade nós temos uma região que são as áreas de mananciais, né? Nós temos aqui a Vila de Paranapiacaba, nós temos o Parque Andreense, nós temos o Parque Miami, que são regiões que ainda a internet não chega de forma eficaz. Bom, se a educação à distância, quais são os instrumentais que nós temos que utilizar para viabilizar o ensino? Os computadores e a internet. Bom, os alunos não têm acesso, muitos não têm acesso, nem a computadores e celulares, muito menos a uma internet que ele tenha condições de sustentar o tempo todo. E pensar que a educação é um modelo, né, a educação à distância, que precisa ser assimilado, construído, planejado, inclusive pelo conjunto dos professores, através do projeto político-pedagógico que a escola pensa e planeja, né? Nós não podemos deixar nem os professores, nem os estudantes alijados dessa possibilidade de contribuição, de participação da construção dessa plataforma que pode ser ou não utilizada. Ainda o Estado, os municípios têm apanhado muito em relação a isso. Olha, um outro dado que eu passo para você, 42% das casas, segundo algumas mídias, não tem computador. Se isso é uma realidade, como é que os nossos alunos vão interagir na educação à distância, né? E pensar que para a educação à distância, para esse tipo de plataforma, tem alguns conceitos que eles precisam ser relevados, assim. A autodisciplina, a disciplina do aluno, a interação. Você tem que... É uma outra forma de interagir e que esse aluno precisa ser preparado, né? Não é uma maquininha que você desliga e fala, agora não é mais aula presencial, agora é EAD. Tem toda uma estrutura, uma dinâmica e estratégias a serem utilizadas na EAD que não é tão simples assim. Bom, mas é o que tem sido anunciado pelos governos, né, os governos municipais e estadual aí, como alternativa para suprir os 200 dias letivos ou as 800 horas que a nossa LDB exige para que o aluno tenha certificado. Na China, agora, eu pude ver uma matéria que eles estão liberando em algumas cidades, que o índice, né, de contaminação já diminuiu abruptamente, que isso tem sido equacionado. Eles abriram para que os alunos frequentem as escolas, mas não para todos, né? Os alunos que são dos últimos anos, seja da modalidade do ensino fundamental, do ensino médio, ou mesmo da universidade, com todo tipo de proteção, EPI, divisórias separando os alunos, enfim. Mas isso só foi possível porque agora os índices estão sob controle. Aqui no Brasil, pelas informações que nós teremos um novo pico agora em maio. Então, pensar em qualquer possibilidade de quebra de isolamento, de ruptura, de volta às aulas presenciais, impossível, seria um crime. E, por outro lado, pensar uma plataforma de educação à distância que não assie aí as desigualdades ainda mais sociais, né? Ou seja, quem está na escola privada está tendo acesso a uma educação EAD que garanta a ele a conclusão do seu curso. Quem está na escola pública não tem computador, não tem uma plataforma ainda que adeque o aluno a essa nova perspectiva. Então, tem uma série de questões que são importantes a gente debater e discutir e que não são simples, mas que são fundamentais. Eu li um outro artigo outro dia de uma proposta de conciliar esse ano e o ano que vem 1.600 horas letivas, para que os alunos que não conseguirem, se a gente não conseguir sair a tempo dessa pandemia até o meio do ano, a gente prorroga isso até meio do ano que vem, de forma que esse aluno não vá perder todo o ano letivo, né? Esse ano não fique perdido. Então, tem uma série de possibilidades alternativas, mas tem uma proposta muito importante de vários educadores, inclusive de professores e educadores do PT aqui de São Paulo, estão sugerindo o seguinte, de criar um comitê de crise para que a gente possa discutir todas essas intervenções, interações e possibilidades
para que os nossos alunos da rede pública, seja municipal, seja estadual, não fiquem alijados do direito à educação, agora com segurança e com isolamento. Pouco isso. Tá certo, obrigado, Beth. Eu vou passar para o João, eu imagino que você queira também comentar sobre essa falta de cuidado que sofre a população de Santo André, mas eu vou também pedir que você aborde outras questões, porque, veja, a gente tem essa situação das crianças em casa, isso significa que pais e mães não podem trabalhar, é um outro contexto do trabalhador, né, quando os seus filhos estão em casa o dia inteiro. Então, a falta de apoio precariza a vida do trabalhador também nesse ponto. E, além disso, eu acho que fica muito... para nós, pelo menos, fica muito evidente o quanto o serviço público é fundamental para a vida da maior parte da população. Quer dizer, como é que está sendo tentar dialogar e mostrar para as pessoas a importância do serviço público e de como ele precisa ser defendido, o SUS, a educação pública, enfim, todas as suas vertentes? Oi. É para mim ou para o João? João. Agora sou eu. Não, essa questão do serviço público é assim, histórico no Brasil, né? Eles têm sempre feito um discurso, ainda mais nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 30 anos, discurso neoliberal de dizer tudo que é público não presta, só o privado é bom, né? Aí as pessoas que estão assistindo fazem uma pesquisa, né? Nós temos aí 4 grandes operadoras de celulares, são as que têm mais reclamações possíveis, tem concorrência entre si, mas é o pior e o ruim, você não sabe qual escolher. Muitas vezes o celular faz tudo, menos falar. Então, a discussão do serviço público, a questão do SUS, a gente vê uma avaliação que ele tinha melhorado muito nos últimos tempos, bastante investimento do governo federal, nos governos Lula e Dilma, e lembrando que foi aprovada aquela emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto dos gastos, que é justamente ela que está sufocando os gastos. Só esse ano, 9 bilhões de reais não foram investidos na saúde. E aí vem com um discurso demagógico, o fundo partidário deveria ir para salvar a Covid, né? Eu vou dizer assim, uma bobagem, né? A população, uma bobagem, o fundo partidário é 2 bilhões, não dá para nada, não dá para uma semana de SUS. O governo tirou da emenda constitucional 95 até agora, que o senhor Bolsonaro ajudou a aprovar como deputado, 22 bilhões de reais. Então não é 2 bilhões, não vai fazer nem cócega. Mas aí eles vêm com esse discurso demagógico, né, salário de deputado, como se isso fosse um problema. E não é. Né, a gente tem que ter seriedade nesse assunto. Salário de vereador, isso não é um problema. Isso, cada um tem as suas condições. Até porque se tirar o fundo partidário, só vai concorrer os ricos, que nem precisam de dinheiro, não precisa de salário de deputado, de senador. Né, tem muitos senadores lá que o cara está lá, mas o salário dele não é nada. O cara é bilionário, é milionário, representa uma bancada de ricos. Né? Então, e tem toda essa crítica ao serviço público que fala do SUS. E muita coisa que é SUS, o pessoal não sabe, né? Usou a ambulância do SAMU, que não existia. A gente lembra disso. Passou a existir no governo Lula. E acho que foi na gestão de Humberto Costa como ministro da Saúde. Não existia SAMU. E você tem essa ambulância de graça. Vai em alguns países da Europa, se você for atendido por uma ambulância, você vai ter que pagar 100, 200 euros se você precisar da ambulância. Não é de graça. Então você tem uma ambulância de graça, tem vacina de graça. A questão, por exemplo, que nós somos surpreendidos, né? Um dos donos da Rede Globo foi operado, fez transplante, por onde? Pelo SUS. Então o SUS é o único que faz transplante. Então tem muitas coisas que é feita pelo SUS que poderia ser melhorada. Agora acho que a gente tem um problema de aglomeração nas cidades com, que nem São Paulo, 10 milhões de habitantes, a grande São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes, o atendimento não consegue ser suficiente. Mas se você vai para o interior, muitas coisas funcionam. Então, a maioria das pessoas que reclamam do SUS são pessoas que não se utilizam dele. E poderia ser melhorado, com os recursos que viriam, inclusive, do pré-sal, que foi aprovado no governo Dilma. 25% do pré-sal, dos royalties do pré-sal, iam diretamente para a saúde. Isso acabou, assim como 75% dos royalties iriam para a educação. E aí você vai
piorando os serviços públicos por falta de investimento, e as pessoas começam a atacar. Só que agora, no momento de pandemia, o próprio ministro Mandetta, que era um privatista, sempre trabalhou para os convênios privados, foi eleito com dinheiro dos convênios privados, reconheceu à frente da batalha que não se consegue fazer as coisas sem um serviço público de qualidade. Porque a gente pode perguntar, o que está fazendo o serviço privado? O que os privados estão fazendo? Nada. Está esperando a ação do governo. Né? Porque o pessoal fala em Estado mínimo, a gente sabe onde tem Estado mínimo. Estado mínimo é na favela, é na periferia, que não tem nada de Estado. Então, assim, é Estado mínimo para os pobres, Estado máximo para os ricos, é o que a gente está vendo agora. Então, tem todo esse debate sobre o serviço público, e a gente tem que valorizar e muito. Né? Não é um discurso que você tem que estatizar tudo, não existe isso. Mas serviços essenciais, saúde, isso, como é na Inglaterra, deveria ser público, 100% público. Né? A gente não tem condição de substituir hoje, né? Mas a gente tem que ter isso em visão, porque tem uma frase que fala, né? Quando tudo for privado, seremos privados de tudo, porque só quem paga. A gente está vendo o que acontece nos Estados Unidos. Quem não tem SUS, porque lá não tem SUS, são poucos estados que têm um atendimento mínimo de saúde. Ou você morre, ou morre pagando. Então, porque é tudo privado, você tem que pagar, e o hospital não é obrigado a te atender, como aqui no Brasil, que às vezes você é obrigado a te atender, e depois você paga, ou não paga, é processado, mas lá o cara não é obrigado a te atender, você não tem dinheiro para pagar, você morre. E é desse jeito. Se a gente defende uma sociedade assim, eu não defendo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Por isso que a questão do serviço público, a educação pública de qualidade, tem tudo a ver. Né? Então, é um debate que está na hora do dia, e com essa questão da pandemia, está deixando bem claro qual é a posição do setor privado. Assim, eu fico imaginando, cadê os bilionários brasileiros? 6 bilionários brasileiros detêm a riqueza de metade da nossa população. Boa parte deles nem moram no Brasil, né? Então, eles estão nem aí com o Brasil. E aí o governo vem e alivia impostos para esses caras, que já pagam muito pouco imposto, né? É o discurso que teve aí do imposto sobre grandes fortunas, que inclusive um dos presidenciáveis, Luciano Huck, falou que isso ia prejudicar a economia, né? Que prejudica a economia não ter esse imposto, que até a Argentina aqui do lado tem, que prejudica a economia é rico não pagar imposto sobre a propriedade de jatinho que ele usa, de iate, e de outras coisas, né? Então, é isso que a gente vai seguindo. Tem que fazer uma defesa não só dos serviços públicos, como a importância dos bancos públicos num momento como esse. Porque os bancos receberam aí 1 trilhão e 200 bilhões e não estão emprestando nada. Muito pelo contrário, vão ganhar dinheiro. E o governo ainda liberou outra coisa, né, que a gente está acompanhando do ponto de vista da indústria. O Banco Central está comprando essas dívidas que são impagáveis, de empresas que estão pré-falimentar, que os bancos compraram no momento de bonança, e agora quem está comprando? O governo. E quem vai pagar essa dívida podre? Nós, contribuintes, ou seja, para os ricos tudo, e para os pobres e classe média, nada. Tá certo, obrigado, João. A gente vai chegando ao final do programa, eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais, e depois a gente encerra. Então, por favor, começando pela Beth. Pedro, quero agradecer muito o convite de poder participar aqui nessa live, né? Eu tenho feito bastante live em Santo André também, discutindo aí vários assuntos de interesse da nossa cidade. Evidentemente, a pauta principal é o coronavírus e todas as suas relações com a economia, com a saúde, com a educação, e complementar, né? Veja o que o João colocou aqui. Nós, na região do Grande ABC, nós temos mais, aí aproximadamente 500 mil alunos, né? 47 desses 500 mil alunos são da rede privada. O que seria da população, né, que não tem o seu filho na rede privada, que tem o seu filho na rede pública, não tivesse o direito à educação? Onde estariam essas crianças? Onde estariam esses alunos? Imagina você, se todas essas pessoas que estão sendo contaminadas pelo coronavírus não tivesse o sistema público de saúde, aonde elas estariam? Não estariam. As pessoas estariam à margem dos seus direitos, à margem da possibilidade de ter os seus direitos fundamentais garantidos, seja pelo SUS, seja pela rede pública de educação. O que nós defendemos aqui, vamos continuar
defendendo veementemente que não é hora de flexibilização, é hora de isolamento, é hora dos governos pensarem em socorrer as pessoas que precisam ser socorridas do ponto de vista da economia, o auxílio emergencial chegar de fato para os informais. Para você ter uma ideia, aqui na região do ABC não foram feitas as pesquisas que eram costumeiras a fazer do DIEESE, não se sabe de fato qual é o número de informais aqui da nossa região e da cidade de Santo André. O governo federal não sabia o número de informais do país e previu aí um número de auxílio emergencial e agora teve que aumentar, né, de 30 para 50 milhões de pessoas e parece que vai ter que chegar a 70 milhões, ou seja, nós temos um universo de pessoas que precisam ser atendidas economicamente, o recurso de proteção à sua subsistência. Nós temos o SUS, uma defesa importante e veemente que a gente tem que fazer, porque se não houvesse o SUS, mesmo que o governo Temer, o governo Bolsonaro tenham aí as suas tentativas de acabar com o SUS, ele é fundamental para a vida das pessoas, porque se pessoas estão sendo salvas, é porque nós temos o SUS. Se a maioria das nossas crianças e dos nossos alunos tem acesso à educação, é porque nós temos as redes públicas de ensino, seja na esfera municipal, na esfera estadual. O que nós queremos é que os nossos professores e os nossos estudantes tenham condição de ajudar a criar essa plataforma EAD e que todos os recursos fundamentais e básicos, como acesso à internet, acesso a computadores, sejam fornecidos por os nossos alunos. Acesso do aluno à educação. Fora disso, vai ser mais um episódio de agravamento das desigualdades sociais, né? Nós queremos participação, nós queremos a criação de um comitê que cuide dessas relações. Então, um pouco essa linha que nós viemos aqui defender em relação à educação, em relação à saúde, em relação às pessoas, aos informais, aos invisíveis e às pessoas que precisam de crédito. Na verdade, nesse momento, nesse país, nós precisamos de governo, nós precisamos de gestão em todas as esferas. E o que a gente tem visto é o contrário disso. Tenho certeza que se estivéssemos no governo Lula ou Dilma, a nossa realidade, evidentemente que nós não escaparíamos da questão da contaminação, mas a proteção ao povo brasileiro, ao povo paulistano e ao povo andrense seria bem diferente. Então, um abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo, firmes e fortes, vamos ficar em casa e vamos defender a garantia dos nossos direitos e a proteção que o governo e o Estado têm que dar. Agora, só uma piadinha, né, uma brincadeirinha aqui. Quem sempre defendeu o neoliberalismo, o liberalismo, hoje está vendo a importância de um Estado forte que garanta proteção, projetos sociais, auxílio para as pessoas. É isso que o Estado forte tem que fazer, proteger as pessoas. E a gente está vendo como isso é necessário nesse momento. Então, Pedro, um beijo, um grande abraço, muito obrigada pela participando também, ajudando aí no debate. Tá certo, obrigado, Beth. Só para complementar, basta que as pessoas comparem a situação do Brasil com a Argentina, né? O número de mortes na Argentina, claro, a população é muito menor, mas o número de mortes é absurdamente menor. João, por favor, suas considerações finais. Então, um pouco disso que a Beth falou, né? Obrigado pelo convite, estar participando desse debate. Eu tenho uma preocupação, sabe? Porque preocupação com a população brasileira, com as pessoas que estão saindo à rua sem saber o motivo, não acreditando, né? Teve até um memezinho que eu achei muito legal, que era, se você pudesse ver, você sairia na rua, né? Aquele monte de vírus, aquela coisa toda. Eu tenho um amigo meu médico também, que ele falou, eles não sabem o que está acontecendo, os médicos não têm certeza, os cientistas estão procurando os tratamentos, porque ele falou para mim que teve pessoas que saíram bem do hospital, depois de uma semana voltaram, e o vírus está atacando outros órgãos, não só o pulmão, como o rim, outros órgãos humanos que eles estão estranhando, não sabem bem direito o tratamento. Então, tem que se cuidar mesmo. A gente viu aí o exemplo de Manaus, e o que me preocupa é que eu escutei do governador da Bahia, Rui Costa, que ele disse o seguinte, se não cair a taxa de infecção, de contaminados até o final de maio, cair para em torno de 5%, porque está em torno de 9%, vai colapsar o sistema. E olha que no Nordeste,
É justamente os estados que estão tomando os devidos cuidados. Se lá está esse problema, imagine aqui na região sudeste e tudo mais, que a gente já está vendo colapsar, né? Eu vejo aqui o cemitério da Vila Formosa enterrando o dobro mais que o dobro de pessoas por dia. Em Manaus a gente viu enterrar pessoas à noite, olha o absurdo, à noite enterrando, porque era tanto enterro. Então é uma preocupação muito grande, infelizmente, nós estamos vivendo num país, né, nós estamos no Titanic sem comandante, sem nada, porque por mais que os governos estaduais façam, ou mesmo os municipais, sem a centralização do governo, a gente não consegue, porque o governo federal não ajuda e, ao mesmo tempo, ele atrapalha. Ele começa a criar leis que perturbam o ambiente econômico, perturbam o ambiente sindical, ele não faz nada para ajudar. Olha o que o Bolsonaro está fazendo. 2 semanas atrás, ele revogou a portaria do Exército sobre rastreamento de armas e munição. Uma coisa que é do Exército fazer, ele não poderia nem mexer, justamente para rastrear armas roubadas, munição roubada, para dificultar a vida de bandido. Ele está facilitando a vida. E agora liberou mais munições para as pessoas utilizarem. Ou seja, nós estamos no meio da pandemia e o presidente da República está preocupado com outras coisas. Inclusive foi num clube de tiro, né, brincar de tiro ao alvo. E aí é isso. Então a preocupação é muito grande, a gente vai ter que ter uma linguagem que a população entenda, que a gente não quer que a economia pare, que as pessoas fiquem sem ter o que comer, porque ele tem feito esse discurso para a população de baixa renda. Ele vai num programa aqui, num programa ali, fala, mas como é que fica? Ele faz um discurso que pega na população de baixa renda, só que a população não sabe que ele poderia ajudar muito mais como ele tem ajudado o sistema financeiro. Ele poderia justamente resolver esse problema do pagamento, isso que a Beth falou. O governo não tem noção das coisas, por quê? Em São Paulo mesmo, o governador acabou com a Implaza, que é uma empresa de planejamento. Na região do ABC, esses prefeitos que estão lá acabaram com a pesquisa que tinha do DIEESE, que sabia o número de desempregados, então, assim, falta de planejamento. Então, esse discurso, né, neoliberal de Estado mínimo, é Estado mínimo nisso. Então, num momento como esse, a gente não tem informação, o governo tem tirado vários investimentos, assim, a gente está vendo problemas no IBGE, problemas no IPEA e problemas em nível municipal. Em São Paulo, eles acabaram com a pesquisa, né, a pesquisa do DIEESE, de emprego e desemprego, que justamente via também esse pessoal, que é os informais, que hoje eles não têm como. Então, eles acabaram com as ideias de planejamento, com tudo que é construído. E há muito tempo, e por vários governos. Não é uma coisa que foi construída, né, de um para o outro. Então, tem coisas que foram melhoradas ao longo do tempo, como na educação. Vários governos vieram melhorando algumas coisas, e eles estão destruindo tudo. Tem um maluco aí que é ministro da educação, que não sabe nada de educação, muito pelo contrário, não sabe nem escrever, não queremos ser gramático aqui, mas um cara que ocupa um cargo como esse, uma das principais coisas, ele deveria saber gramaticalmente algumas coisas, mas é isso, né? Então é lamentável, eu peço para a população, continue em casa, tome todos os cuidados, quem tiver que sair, porque não é brincadeira, nós vamos enfrentar, assim, se realmente eles fizerem essa volta ao trabalho do jeito que eles estão querendo fazer, sem os devidos cuidados, porque a Beth citou muito bem a China. Na China eu achei até engraçado, tinha uma criança, eu vi a foto, um chapeuzinho com uma régua de cada lado para manter a distância. E as salas de aula todas lacradas, com todos os devidos cuidados. E olha que na China eles têm monitoramento por celular, tem tudo bonitinho. Aqui o senhor Bolsonaro impediu, inclusive, que se utilizasse o mapeamento, o rastreamento de celulares para ver se estava tendo aglomeração, para que se evitasse. Então, assim, ele trabalha contra tudo e contra todos, contra a ciência, com esse discurso negacionista, né? Bem, quem acredita que a Terra é plana, a gente não pode pensar outra coisa, né? Mas obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês, obrigado, Beth, obrigado, Pedro Camarão. É isso. Boa noite para todos e todas. Tá certo, muito obrigado, Beth, muito obrigado ao João pela participação aqui, agradeço também a vocês que nos acompanharam até aqui, e muito boa noite. Amanhã, de manhã, a TVPT transmite a entrevista do ex-presidente Lula para o site UOL, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.